Bem, vamos falar um pouco do Soulflex, né? O Soulflex é o primeiro veículo coreano produzido exclusivamente para o mercado brasileiro. E como isso aconteceu? Primeiro, logicamente, nós começamos a avaliar o que estava acontecendo no mercado brasileiro. Então, aqui vocês podem perceber que em 2005, cerca de 52% dos veículos vendidos no mercado brasileiro eram motorização flex. Esse percentual ele foi aumentando, 82, 89, 91, chegou a 92% em 2009. E depois teve uma leve queda até chegar agora no primeiro bimestre a 90%. Isso, logicamente, é muito claro que existe uma tendência cada vez maior de você ter, principalmente nos veículos abaixo de 1.6 de motorização, ter a motorização flex. E, evidentemente, nós não poderíamos ficar de fora. Acreditávamos que isso seria uma grande oportunidade de também oferecer no mercado brasileiro um veículo que, para nós, é um veículo divisor de águas. Então, a partir de 2009, o nosso pessoal de engenharia da Coreia, eles começaram os estudos e pesquisas buscando entender um pouco mais desse mercado brasileiro. E foram feitos vários estudos e principalmente testes de consumo e de durabilidade. Então nós começamos o carro começamos a desenvolver em 2009 e em 2010 nós fizemos testes por milhares e milhares de quilômetros. Aproveitamos o verão no Nordeste, principalmente Teresina, que é uma das cidades de maior insolação do país, inclusive várias montadoras utilizam lá campos de provas para colocar seus produtos como teste naquele escaldante sol. Também um pouco do Rio de Janeiro, principalmente no mês de fevereiro, e os testes de inverno foram feitos principalmente em Campos do Jordão e na cidade como São Paulo, entre os meses de junho e julho. Nós temos aqui, inclusive, o Márcio, que é engenheiro nosso. O Márcio participou ativamente de todos os testes de engenheiros coreanos, de todos os veículos que rodaram por milhares e milhares de quilômetros. Então, depois, se quiserem conversar um pouco com o Márcio, também fiquem à vontade. E o resultado dessa flexibilização do motor foi que o motor 1.6 a gasolina se transformou no motor 1.6 flex. A potência, que era de 124 cavalos, passou a 126 cavalos quando abastecido com gasolina e de 130 cavalos quando abastecido exclusivamente com etanol. E o torque passou de 15,9 kg para 16,5 kg, também um crescimento bastante significativo que permitiu principalmente maiores acelerações, mais segurança, evidente, e evidentemente com índices de consumo bastante satisfatórios. E no caso da transmissão, nós tínhamos a transmissão manual de 5 velocidades, uma transmissão automática de 4 velocidades, e com a versão flex, nós também, ela passou a ser automática, passou também a ter opção de trocas sequenciais. E por que nós fizemos isso no Soul? Primeiro, que o Soul é para nós um divisor de águas. Ele é o símbolo de mudança da Kia Motors. É a partir dele, a partir do seu design, que nós então estamos levando a todo mundo e tentando mostrar cada vez de forma mais melhor, que a Kia é uma companhia voltada para o design. E vocês podem perceber que todos os veículos, já a partir do momento que foram desenvolvidos pelo nosso novo chefe de design, Roberto Scherer, que está conosco desde 2006, buscando cada vez mais fazer com que a Kia ela seja, possua carros inconfundíveis e carros de design extremamente belo, moderno, inovador, ousado e principalmente que façam com que os consumidores tenham desejo de possuir esse carro.
As novidades da versão Flex são as 3 novidades principais. Uma, como eu falei, a transmissão automática com opção de trocas sequenciais. A segunda é o cluster que mudou não só a simbologia, os números, mas também a iluminação ficando mais moderna e principalmente oferecendo maior visibilidade e principalmente segurança para o motorista. E as maçanetas, que principalmente as mulheres reclamavam que a maçaneta antes era embutida e na hora de você abrir você tinha que colocar os dedos por dentro da maçaneta e às vezes quebrava ou machucava a unha. Então, atendendo principalmente ao público feminino, né, nós mudamos as maçanetas que passam a ser agora desse estilo, sem, obviamente, fazer qualquer tipo de estrago nas unhas femininas. A segurança ativa, o soro ele também está equipado com ABS, sendo que em testes a parada dele de 100 a 0 km ocorre em 43 metros. O airbag duplo para motorista e passageiro e a câmera traseira, que é uma exclusividade de veículos dessa categoria, pois antigamente só eram possíveis câmeras traseiras de veículos de alto luxo. Em relação ao posicionamento do produto, e levando em consideração o lado emocional e o lado inovador, e principalmente comparando com os carros que nós consideramos os maiores competidores do nosso som, nós verificamos que ele se posiciona de maneira extremamente inovadora, extremamente ousada e principalmente com um apelo muito emocional. Porque mesmo após o seu lançamento na versão a gasolina em julho de 2009, nós verificamos que o veículo ainda provoca curiosidade, ainda provoca comentários. O público, principalmente o público jovem, que é o perfil desse tipo de carro, o público de até cerca de 35 anos, adora o carro. E principalmente depois que tem a oportunidade de conhecer o melhor, de entrada do carro, percebe o quanto ele é espaçoso, o quanto ele é confortável e quanto é prazeroso dirigir. Aqueles que ainda não tiveram oportunidade, amanhã terão essa condição de fazer um test drive, que é ir e volta, uns 250 km, né, ir e volta. Então tem aí a oportunidade de dirigir o carro. E nós já vendemos aí, né, eu acho que nós já vendemos uns 10 carros para jornalistas. Essa é a terceira turma. Nas últimas 2 foram uns 10 carros mais ou menos, uns 10 pedidos. Então depois, se quiserem também, a gente aceita pedidos. Ainda mais aqui, que é um público extremamente jovem, né? Tirando aqui alguns velhos amigos, né? Que são da minha idade, da idade do meu estilo, o resto é só gente jovem. É um prazer realmente ver a renovação também que está acontecendo, não só na indústria automobilística, mas também na imprensa automobilística, principalmente o público feminino. Rapaziada, toma cuidado, porque o público feminino está tomando conta. Em todos os eventos que nós tivemos aqui, eu diria que cerca de 30%, quase 40% é público feminino. Continuando, em relação ao posicionamento de motorização, em relação à potência e peso, o nosso Soul Flex também se encaixa numa posição extremamente significativa, né? Com potência, mais alta potência da categoria e, evidentemente, fazendo com que isso seja um ganho competitivo bastante interessante. Em relação às vendas, no ano passado, no primeiro trimestre, nós vendemos 1.300 carros. Isso significou que o Soul representava, naquela época, 12% das vendas da Kia Motors no Brasil. Esse ano, faltando apenas 2 dias para fechar o mês, nós vamos, no primeiro trimestre, vender 4.000 carros. É um crescimento de 205%. Vocês lembram que teve slides anteriores, nós mostramos o crescimento da Kia no primeiro trimestre, 56%. E o Soul cresceu as vendas cresceram em 200%, fazendo com que ele signifique 24% de participação dentro do mix de vendas da Kia Motors. Ou seja, é um veículo extremamente importante hoje
dentro do nosso mix e, evidentemente, fazemos todo o esforço para divulgar cada vez mais esse produto, até porque, como eu disse anteriormente, é um divisor de águas da Kia. A projeção de vendas. Em todo o ano passado, nós vendemos cerca de 8.600 veículos, significou 16% de participação dentro do nosso mix, e esse ano nós pretendemos vender 18 mil carros. Esse é um valor e ousado e que chama bastante a atenção do consumidor. As versões desse veículo. Eu não vou entrar em detalhes porque isso aqui tem no pendrive, tá? Eu vou passar um pouco mais para não tomar muito tempo de vocês. Eu vou passar um pouco mais rapidamente. Então, o primeiro código é o U111, né? É um veículo com todos os equipamentos, só para mostrar um pouquinho como acontece nos carros da Kia. Todos os carros da Kia são completos. Nós não temos veículo básico. Tá? Os carros completos, desde a versão de entrada, eles têm rodas de galera, eles têm airbag duplo, eles têm direção hidráulica ou elétrica, no caso do Soul, eles têm ar-condicionado, eles possuem trio elétrico e rádio CD com MP3. Então, todos os carros Kia são, no mínimo, com esse pacote, ou seja, já é um carro completo, e para muitas montadoras, o carro existe um carro básico, esse seria um carro completo, o nosso já sai assim, desde a versão de entrada. Esse veículo hoje é oferecido ao preço de 52.900. Aí você vai dizer, mas eu estou vendo na televisão, eu estou vendo nos próprios jornais e revistas de vocês, ou até nos sites anunciado a 49.900. Nós estamos fazendo no mês de março uma promoção para os veículos a gasolina ainda remanescentes na rede, estão sendo vendidos a 49.900. Tá? Nós praticamente não temos mais nenhuma versão em nosso estoque. A quantidade de carros existentes está no estoque da rede de todo o Brasil e nós estamos anunciando a 49.900 e as outras versões com o mesmo percentual de diferença, ou seja, R$3.000. O segundo código é o 114, que além de ser um carro completo, ele possui, vou colocar alguns itens mais importantes: farol de neblina, interior com detalhe cromado, rádio de teto, espelho retrovisor eletrotrônico com tela da câmera traseira, sistema de freio ABS e spoiler traseiro. Isso custa R$58.900. Aí temos a versão 113, essas três primeiras versões são com câmbio mecânico. Tem um acabamento. Desculpe. O 114 por apenas R$58.900. O 113, além disso, ele tem retrovisor externo com aquecimento, rodas de galera com pneus 225/45 com aro 18, porque os outros são com aro 16, e volante e a roda de câmbio revestida em couro por R$60.900. Ou seja, a diferença, esse pacote aqui custa R$2.000 a mais do que o 114. O 116 é o mesmo carro do 113, só que ele tem um acabamento, um interior em preto e vermelho. É para agradar aos torcedores do Flamengo, do Sport de Recife, se não me engano, do Vitória da Bahia, dos ituanos também, que é vermelho e preto. Mas é um veículo diferenciado, moderno e que muita gente, tem gente que gosta de verdade, mas também tem muita gente que adora esse acabamento do carro, por R$60.900. E aí vem o 64, que é o 114 com o câmbio automático de alta velocidade com trocas sequenciais por R$63.900. O 163, que é o mesmo carro 113, ou seja, com rodas aro 18, com câmera de ré e com transmissão automática por R$65.900. E por último, o 166, que é tudo aquilo do 163, mais o interior em preto e